E minha gente, durante a minha folga, vocês estiveram muito bem acompanhados com ele aí que aparece na sua tela. Estava aqui, jogou duro, como sempre, competência, agilidade, carisma. Muito obrigada pela troca de sempre, Lucas Moura. Agora, conta pra gente, o que essa família de Riachão do Dantas tá passando? Boa noite. Mariana, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham nesse momento no Cidade Alerta Sergipe. Primeiro dizer, seja muito bem-vinda. Bem-vinda de volta, espero que tenha aproveitado bem as férias. Nós não nos encontramos ainda nos corredores da TV, mas quero me encontrar em breve com você para que você me atualize, me conte as novidades aí a respeito desse seu período de descanso. E foi um prazer estar te substituindo aí no estúdio, tá? Mas, Mariana, esse caso de Riachão do Dantas, falando sério agora, é um caso bem emblemático. Há 2 anos, a nossa produção, a produção do nosso departamento de jornalismo, foi procurada por uma família que estava desesperada. Nós tivemos a oportunidade de, depois do caso apurado pela nossa produção, contar essa história aqui na tela do Cidade Alerta. Era mês de março de 2023 e dias antes, no finalzinho de fevereiro daquele mesmo ano, um membro dessa família havia sido morto. Trata-se do senhor José Carlos. José Carlos deixou 3 filhos e 3 netos. A família relatou que ele foi degolado dentro da própria residência. E naquele dia em que nós conversamos com a família nos disse, inclusive, que o principal suspeito deste caso era um parente da vítima, um primo, na verdade, que teria passado praticamente todo o dia dentro da residência com ele. O fato é que esse primo, à época, esse parente, esse suspeito, apesar de todos os indícios ali, não foi preso, a prisão em flagrante não aconteceu, mas o processo correu. O inquérito policial foi iniciado, ele foi denunciado pelo Ministério Público e saiu da condição de suspeito para a condição de réu. O processo foi iniciado. Trata-se de um crime, portanto, de homicídio, que deveria ir à júri popular. Crimes de homicídio vão à júri popular. Só que 2 anos depois de todo esse caminho percorrido pela família, na última semana do mês de fevereiro, na quarta-feira, dia 26, a Justiça tomou uma decisão a respeito deste caso. Decisão de não levar o caso à júri popular, ou seja, decidiu não pronunciar o réu. O juiz do caso, a juíza, melhor dizendo, entendeu que o caso não oferecia provas suficientes para levar o réu à júri popular. Essa é a situação. Obviamente, a família está indignada com o caso. Na semana passada, eles realizaram, inclusive, uma manifestação em Riachão do Dantas. Nós iremos mostrar essa manifestação, daqui a pouco iremos conversar com familiares, com o advogado que acompanha a família, que atua no processo como assistente de acusação. Mas antes eu queria que o público de casa acompanhasse como foi essa manifestação realizada em Riachão do Dantas. A família está inconformada. Vamos ver. Nós estamos aqui, reunidos em família, no fórum do Riachão do Dantas, para cobrar da justiça, porque esse caso não pode ficar impune. A gente respeita, mas não aceita a decisão da justiça. Por isso que a gente está aqui, cobrando justiça, queremos uma resposta, porque nós sabemos quem foi o assassino. E é difícil a gente ter que olhar para a cara dele todos os dias, passando as nossas portas. Então que a justiça reveja o caso e tome providência, porque a família não aceita. A sociedade também quer uma resposta. Não foi um cachorro que morreu, foi um ser humano. E se fosse um cachorro, tinha que ter punição. Imagine que foi um pai de família, que deixou 3 filhos, deixou 3 netos e uma família inteira devastada. Aqui só está uma parte da família. Mas estamos aqui clamando por justiça. Que a justiça seja feita, que esse caso não fique impune, em uma só voz. Justiça! Justiça por José Carlos! Justiça por José Carlos! Estamos aqui porque queremos justiça. Não aceitamos o
aceitamos o não, queremos justiça. É isso, é o pedido de uma família desesperada. Aqui eu estou, Mariana, do meu lado esquerdo com a Helenalda Ramos, que é irmã da vítima. Ela, inclusive, aparece falando no vídeo que a gente exibiu. A Fernanda Santos está aqui com a gente também. A Fernanda, ela é filha do José Carlos, filha da vítima. E ao meu lado direito está o Elvis Plínio, ele que é advogado, representa os interesses da família, atua como assistente de acusação nesse caso. Daqui a pouco eu vou conversar com o advogado, vou começar conversando com a família. Vocês realizaram esse ato lá em Riachão do Dantas pedindo justiça. Vocês estão inconformados com a situação, né? Como é que vocês estão se sentindo diante de tudo isso, com essa decisão da justiça lá em Riachão? Então, boa noite, Mariana, boa noite, Lucas, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, Lucas, a gente fez essa manifestação para poder mostrar para a sociedade a nossa revolta, a nossa dor, porque nós sabemos quem foi o assassino. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele matou o meu irmão, que Lucivaldo matou o meu irmão. E tudo o que queremos é que a justiça seja feita, porque a gente está sofrendo. 2 anos se passou. E quando chega agora, uma notícia que a família não esperava, Lucas. Isso revolta. E quando você estava correndo, vocês imaginavam que o júri iria acontecer, né? Com certeza, porque todos os indícios levam ele para a cena do crime, todas as testemunhas, porque de 5 horas da manhã até 10h30, Lucas, ele estava com meu irmão, entendeu? Ele ficou de 5 horas até 10h30, 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, a população viu e as testemunhas viram. Que horas o corpo do seu irmão foi encontrado? Por volta, depois das 10h30, umas 10h40. Ou seja, ele estava o tempo todo lá. O tempo todo, Lucas. Então, não tem condições, não tem como a gente aceitar. Entendeu? Que ele não vá preso. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Ele tirou uma vida de uma pessoa honesta, de caráter. E a gente chora, a gente sofre todos os dias. Não tem como, Lucas, a gente aceitar e ter que olhar para a cara dele passando na porta da gente. Ele passa por lá? Passa tranquilamente, bebe, posta foto, se divertindo, como ele mesmo falou. Que não ia preso porque tinha um advogado. E na quinta-feira ele estava comemorando, Lucas. Porque a justiça impronunciou ele porque não há indício suficiente. Como não há indício? Porque 10h20, Marice chega, vê ele trancado, que é a ex-esposa, vê ele trancado. Ela olha pela fechadura, aí chama pelo meu irmão, o assassino abre a porta e ela pergunta, você está aí trancado? Conversou com os dois e foi embora para casa que é perto. 5 minutos depois, a notícia chegou que meu sobrinho, o pequenininho, foi lá dizer que meu irmão estava morto. 5 minutos, Lucas. Logo em seguida, o Paulo chega. A porta está fechada, porque quando a ex-esposa dele sai, ele fecha a porta. Claro, né, que ele estava se escondendo ali para esperar uma oportunidade para poder sair. Aí o que acontece? O Paulo chega para entregar a bicicleta. Bate na porta, ele não tem ninguém. Aí meu irmão... Seu irmão havia emprestado a bicicleta a esse Paulo que foi devolver. Atrás. Quem emprestou a bicicleta foi o assassino. Perdoe. É que eu estou nervosa. E meu sobrinho veio entregar a bicicleta, devolver a ele. Paulo é seu sobrinho? Paulo é meu sobrinho. Foi devolver ao suspeito, o réu desse caso. Isso mesmo, Lucas. Quando o meu sobrinho chegou, as portas estavam fechadas. Ele até imaginou que não tinha ninguém, mas se aproximou. Bateu na porta, ninguém abriu, ele olhou pelo buraco da fechadura e viu meu irmão no sofá. Mas ele não imaginava que ele estava morto, né? E ele já estava morto. É porque ele premeditou tudo. Covardemente, ele embebedou meu irmão e planejou. Porque meu irmão estava morto, deitado no sofá, todo coberto. Não tinha como ver sangue, porque estava no sofá. Então não tinha como. Aí quando meu sobrinho vem para a estrada, o assassino, covarde, ele abre a porta. Entendeu, Lucas? E aí meu sobrinho diz, e você está aí? Ele, claro, ele chega, se aproxima do meu sobrinho para tirar ele da cena do crime. E levou ele para um cantinho assim, onde tinha cachaça, um bar bem pertinho. Entendeu? Só que meu sobrinho ficou naquela. Foi ele. Você disse que meu tio não está lá, mas eu vi ele deitado. Quando meu sobrinho volta, vê ele no sofá e comprova que ele estava morto. Aí eu lhe pergunto, Lucas. Ou seja, o réu desse caso, o suspeito, a pessoa que
Vocês, o Ministério Público, a assistência de acusação acreditam que foi o responsável pelo crime, esteve o tempo todo com o seu irmão e inclusive foi visto na cena do crime instantes ali, próximo do horário da morte, por uma testemunha ocular. Com certeza, Lucas, sem sombra de dúvida. Todos sabemos, com toda a convicção do mundo, que Lucivaldo Pirrola, como é conhecido, é o assassino do meu irmão. E tudo que a gente quer é que a justiça seja feita. A gente está aqui pedindo humildemente que a justiça seja feita, analise o caso, porque a gente não se conforma, respeita, mas não aceita, porque a gente sabemos quem assassinou ele. Deixa eu conversar rapidamente aqui com a Fernanda. Fernanda, pode chegar mais perto aqui, por favor? É um sentimento de muita tristeza, né, que vocês têm, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. É de muita revolta, Lucas. De nós saber quem foi o assassino, passar de frente da nossa porta todos os dias e a gente ver, é muito revoltante. O que eu quero é justiça, que a justiça seja feita. Isso não pode ficar impune. É isso que eu quero. Meu pai era um homem de bem, deixou 3 filhos, deixou 3 netos, não chegou nem a ver o netinho dele, porque aquele assassino foi e tirou a vida do meu pai. Que a gente sabe quem é o assassino. Ele anda todos os dias lá de frente da nossa porta. É muito revoltante, Lucas. O que nós queremos é justiça. Justiça, isso não pode ficar impune. Eu agradeço a presença e a participação. Deixa eu conversar aqui com o Dr. Elvis. Dr. Elvis, porque a gente precisa entender melhor essa história, obviamente, para poder trazer ao nosso telespectador todos os detalhes. A Justiça decidiu em pronunciar, decidiu em primeiro grau que não haveria provas, que não há provas suficientes. Mas vocês defendem que há sim essas provas. A irmã já falou claramente sobre a situação de uma testemunha que teria visto o denunciado, o réu, instantes ali próximo ao momento que o corpo foi encontrado, ele passou a manhã toda lá. Além disso, vocês também têm a possibilidade do que teria sido a motivação desse crime, não é isso? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Então, nós temos certeza, né, na verdade, o processo, através das provas que foram produzidas ao longo dele, demonstram isso. O Ministério Público, juntamente com a assistência, pediu, dentro do processo, nos autos, que ele fosse pronunciado entendendo que tinha provas suficientes para tanto. Infelizmente, foi dada a decisão pela Justiça, em pronunciando o acusado, na verdade um balde de água fria, né, em todos nós, uma vez que o processo mostra isso. Inicialmente, nós temos a prova técnica produzida, que é um dos laudos periciais, onde, de forma clara, a perícia demonstra que aquela morte não tem como ter sido acidental ou provocada por suicídio. Ou seja, o laudo pericial deixa claro que foi um homicídio. Exatamente, foi um homicídio. Além disso, nós temos a prova oral que foi produzida, né, por meio de testemunhas, declarantes, onde, pelo seu conjunto, ficou largamente demonstrado que ele estava no local do fato, que, além disso, ele tinha, sim, motivação para a prática do crime, mas, infelizmente, a decisão dada foi esta, né, de impronúncia. O prazo recursal está em aberto, iremos recorrer dessa decisão, iremos levar esse processo para o Tribunal de Justiça de Sergipe, onde vamos buscar, Lucas, a reforma dessa decisão, certo? De acordo com a prova do processo e que o Lucivaldo vá a júri popular e nele seja feita a justiça junto aos seus pares, junto à comunidade de Riachão do Dantas. Só para a gente fechar essa questão, então, o prazo recursal ainda está aberto, né? Nós temos, portanto, o Ministério Público com a possibilidade de recorrer até a próxima segunda-feira, seria esse o prazo. Vocês só agem com o assistente de acusação se o Ministério Público ficar silente, mas o Ministério Público está em seu prazo. Independente do Ministério Público recorrer ou não, vocês vão recorrer. Exatamente. O prazo vai até a próxima segunda-feira, dia 17. Na hipótese do Ministério Público apresentar o recurso cabível, obviamente nós iremos também arrazoar. Na hipótese do Ministério Público entender que não irá recorrer, nós sim, eu na condição de assistente, irei levar esse processo ao Tribunal de Justiça buscando a reforma dessa decisão.
Perfeito, eu agradeço a presença e a participação de todos. A história está contada, a gente vai continuar acompanhando essa situação. O advogado já está trazendo a informação que, independente do que diga o Ministério Público, eles irão recorrer. Então esse recurso terá que ser analisado pelo Tribunal de Justiça e o que a família espera, a família que está aqui extremamente emocionada, é que esse caso tenha uma resposta e que o culpado pelo crime seja efetivamente punido. Não é um caso simples, trata-se de um homem que foi degolado dentro de sua própria residência, encontrado com o pescoço cortado no sofá de casa por um familiar. E a família toda se deparou com aquela cena e até hoje não consegue apagar isso da mente, especialmente porque a justiça não foi feita. Mariana. Com certeza, Lucas, não tem como apagar da mente, não tem nem como sofrer o luto, porque está na luta ainda pela justiça. São 2 anos, né? A gente vai continuar, viu, Lucas, acompanhando esse caso. Eu te agradeço pelas informações.